Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você nesta manhã. Hará comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos trabalhar um pouco sobre o pecado do homem. Capítulo de número 5, versículo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo número 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aqui relata da queda do homem, aonde o homem, em Gênesis Gênesis capítulo 2, capítulo 3 e versículo 1. Ora, a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. A qual disse a mulher: é assim que Deus disse, que não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria. Tomou o seu fruto, e deu também a Adão, o seu marido, o qual comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a sua voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao ar do dia. Amados, vejamos que o homem ele peca, o homem ele erra, o homem ele cai. Aqui está a queda do homem, aqui está a perda do homem da posição que eles tinham. Aqui está o início também do sofrimento do ser humano. Com a queda vem a dificuldade, vem as lutas, vem as provações e vem o sofrimento do ser humano. Então aí o homem reclama do seu sofrimento. Por que o homem sofre tanto? O homem sofre porque o homem pecou. O homem é desobediente, desobedeceu a Deus. Aí Romanos ele nos fala 5:12, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Amados, por causa disso o homem merecia ir para o inferno, o homem merecia morrer, o homem merecia acabar, mas Deus, pela sua misericórdia, ele começa a nos dar a salvação através de Cristo Jesus. Vejamos no versículo 13: porque até a lei do pecado estava no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre o que não pecaram, a maneira da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir. A figura daquele que havia de vir. Vamos continuar o texto. Mas não é assim o dom gratuito de Deus, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom de Deus pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui já mostra como o pecado veio pelo homem, a salvação também vai vir pelo homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem, veio trazer salvação. Se você, irmão, está triste, desesperado, está achando que nem o jovem rico, que eu hei de fazer para ser salvo? É necessário você aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo de Deus possa nessa manhã tocar no teu coração e que você venha aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque o pecado de Adão trouxe morte, o pecado de Adão trouxe sofrimento, o pecado de Adão trouxe luta, mas a salvação de Cristo restituiu ao homem a posição que ele tinha. A salvação de Cristo restituiu ao homem aquilo que ele perdeu, a sua salvação. Então Jesus veio trazer salvação. Essa é a mensagem principal. Jesus veio trazer a salvação para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar e que a salvação venha estar posta em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.